Olá, sou o professor Gerson e hoje eu vou falar sobre deslocamento. Deslocamento de uma partícula, de um corpo material, né? E se vocês olharem a figura de cima, tem aí um eixo, né? E nesse eixo eu preciso dar uma orientação para ele. Tem uma setinha do lado direito lá, né? Onde dá uma orientação. Existe também uma origem, no caso está marcado o ponto zero. Como se fosse assim, eu tenho então um deslocamento, tem uma origem e o sentido para onde está indo o deslocamento, tá? Para eu marcar então a posição, a gente chama de espaço, o espaço onde está a partícula. Do inglês, né, espaço começa com S, de space, né? Por isso que é representado pela letra S. E está entre parênteses aí um T porque está em função do tempo, tá? E tem uma bolinha representando então o corpo que está se movimentando, tá ok? Na segunda figura aí, tem uma ideia de movimento, né? Se eu for no sentido da seta, no sentido, eu chamo de sentido positivo, né? Eu tenho um movimento progressivo. Se eu voltar, estou retrocedendo, um movimento retrógrado. Essa é a orientação que se dá em física, então, para trabalhar, tá? No de baixo, o S já está em metros, dizendo que eu estou, a posição aí está em metros no caso. Poderia ser quilômetros, centímetros, né? São unidades de medida de deslocamento no caso, ok? Então, quando eu desloco um corpo de um certo ponto até outro, então, por exemplo, eu estou numa rodovia, parto do quilômetro 20 e vou até o quilômetro 60. Bom, como que eu faço para saber quanto que eu andei? Bom, eu estava no 20, fui até o 60, eu pego 60 menos 20, 40. Eu tenho, então, quanto que eu me desloquei. Tá? Essa é a ideia, então, do deslocamento, que tem a primeira formulinha embaixo aí, né? Em física, em matemática, a gente chama, então, o deslocamento de delta. Eu utilizado a letra grega delta maiúscula para representar, então, no caso, aí um deslocamento, então, uma diferença no caso, tá ok? Então, o deslocamento seria um delta S e é representado, então, por SF, que seria a posição final, menos SI, que seria a posição inicial. Geralmente, também em física, utiliza-se o início, né, do movimento com o tempo zero, t igual a zero, tá? Então, geralmente, quando tem um índice zero, significa inicial. Ou então, na frente aparece, então, S menos S0. Então, S é a posição atual e o S0 é a posição inicial. Aí eu tenho, então, um deslocamento, tá ok? E agora eu quero saber o seguinte, o deslocamento é igual o espaço percorrido? Nem sempre, tá? Nem sempre, porque, veja, se eu parto de um ponto, parto do quilômetro 20 da rodovia, vou até o 60, depois eu retorno até o 20 novamente, qual é o meu deslocamento? Zero, porque eu saí do 20 e estou no 20. Portanto, o deslocamento é zero. E quanto eu percorri? Bom, eu percorri 40 na ida e 40 na volta, então eu percorri 80. Tá ok? Então, cuidado com deslocamento e distância percorrida, são coisas diferentes. Na expressãozinha de baixo aí eu mostro, então, como que seria, então, o espaço percorrido, a distância percorrida. Bom, eu calculo o deslocamento na ida, está em módulo, porque eu posso ter negativo. Não existe um deslocamento negativo, isso não vai voltar. Na realidade, é simplesmente uma referência. Se eu estou dizendo que para a direita é positivo, naturalmente para a esquerda vai ser negativo. Mas o deslocamento é sempre um valor absoluto, um valor não negativo. Ok? Portanto, qual é a ideia de distância percorrida no caso? É o deslocamento que eu fiz para um certo sentido, né? Mais o deslocamento que eu fiz no outro sentido. No caso, como eu disse, se eu fui do 20 para o 60, eu desloquei na ida 40, na volta eu voltei para o 20, desloquei mais 40, desloquei 80. Eu poderia ter saído, por exemplo, do quilômetro 20, ido até o 60 e retornado até o 40. Aí tudo bem, eu andei então 40 na ida, 20 na volta, eu ia 60 e assim por diante, tá ok? Então, para entender um pouquinho a diferença entre distância percorrida e deslocamento, né? Nós vamos ver futuramente o movimento retilíneo, onde eu tenho velocidade constante, eu sempre me desloco para o mesmo sentido, tá ok? Então, nesse caso do movimento retilíneo uniforme, a distância percorrida coincide com o deslocamento. Por quê? Ou eu só vou ou eu só volto. Então, acaba acontecendo aí a coincidência. Mas nem sempre é a mesma coisa, tá ok? Então, deslocamento sempre eu pego a posição final menos a posição inicial e eu tenho, então,
o deslocamento de um corpo, tá ok? Pode acontecer algumas coisas interessantes, a gente vai ver mais para frente velocidade, e você pegar e se deslocar de um ponto e voltar no mesmo ponto, né? O seu deslocamento é zero. Se você dividir pelo tempo, vai dar zero. Fica estranho, né? Porque a sua velocidade média foi zero. Mas a gente vai ver isso aí numa próxima aula, quando falarmos então de velocidade e velocidade média. Tá ok? Espero ter ajudado um pouco e até uma próxima.